Está perdido? A filosofia estoica vai te mostrar o caminho. Estar perdido não é não saber onde está, é não saber por que está. É olhar ao redor e não se reconhecer em lugar nenhum. É acordar e sentir o peso do dia sem saber onde termina o vazio. É caminhar, fazer, cumprir e ainda assim carregar aquela sensação silenciosa de que algo está faltando. Essa sensação não grita, ela sussurra. Vem no meio de uma tarefa, no intervalo de um dia comum, naqueles momentos em que o barulho para e você percebe que está se movendo, mas não sabe para onde. Você se pergunta se é só cansaço, mas no fundo, sabe, não é físico, é existencial. A confusão interna é mais cruel do que qualquer labirinto externo, porque lá fora, ao menos, você pode pedir ajuda. Pode olhar um mapa, pode procurar placas. Mas aqui dentro, quando você se sente perdido, ninguém vê. E o pior, você aprende a esconder, a manter a imagem de que está tudo sob controle. Enquanto por dentro, a direção se perdeu faz tempo. Você tenta resolver com movimento. Faz mais, corre mais, aceita mais responsabilidades, busca mais estímulo. Mas o excesso de ação, quando não tem propósito, só te desgasta. Você se torna um corpo em movimento desordenado, um andarilho mental, e é aí que muitos desistem. Não porque estão fracos, mas porque nunca aprenderam a parar e olhar para dentro. O estoicismo começa aí. Não te promete respostas rápidas, nem um destino pronto. Ele te oferece algo mais valioso, lucidez. Ele te mostra que não é preciso saber o fim da estrada para começar a andar. Mas é preciso saber onde você está agora e por que escolhe cada passo. Marco Aurélio não escreveu para impressionar. Ele escrevia para lembrar a si mesmo que a mente precisa de direção. Que um homem sem princípios se perde, mesmo cercado de vitórias. Que um homem sem clareza se desgasta, mesmo tendo recursos. A clareza para os estoicos é mais importante que o sucesso. René Descartes também começou pelo caos. Ele olhou para tudo o que acreditava e decidiu duvidar, porque percebeu que estava cercado de ideias, mas nenhuma delas tinha raiz. E enquanto não houvesse raiz, não haveria base sólida para construir. Ele começou do zero. Você também pode. Esse vídeo é um convite para isso. Não para te dar um novo caminho pronto, mas para te ensinar a construir o seu, um passo por vez, com consciência, com clareza, com lógica, com direção. Porque estar perdido não é fracasso. Fracasso é se acostumar com isso. E no próximo capítulo, você vai descobrir que talvez o motivo de se sentir perdido não seja sua culpa. Talvez você esteja apenas seguindo um mapa que não é seu. Um mapa que colocaram na sua mão sem te perguntar quem você é. O falso mapa. Você segue direções que nunca escolheu. Você acha que está perdido, mas talvez nunca tenha escolhido de verdade o caminho que está trilhando. Talvez apenas esteja seguindo o mapa que te deram. A escola traçou as primeiras linhas. A família apontou um rumo. A sociedade desenhou as rotas mais populares e você seguiu. Seguiu porque parecia certo, porque todos estavam indo naquela direção, porque questionar significava ficar para trás. Só que agora, mesmo com conquistas, mesmo fazendo o que se espera, você sente que algo está errado, que está no caminho, mas não no seu. Esse é o falso mapa. Ele tem avenidas largas, setas claras, placas visíveis, mas ele não aponta para você. Ele aponta para expectativas, para padrões, para metas que não nasceram da sua consciência, mas da comparação com os outros. E quanto mais você caminha por ele, mais se afasta de si. O estoicismo começa com ruptura, não com o mundo, mas com a ilusão. Ele te obriga a perguntar: o que estou perseguindo é meu ou foi colocado em mim? Porque enquanto você andar em nome de um desejo que não entende, vai continuar se sentindo vazio, mesmo que chegue ao final da estrada. Marco Aurélio era imperador,
mas escreveu todos os dias para si mesmo, como um homem comum, porque sabia que o poder externo não compensa a perda da direção interna. Ele buscava agir de acordo com a natureza racional e não com a vaidade do império. Porque o que adianta conquistar o mundo se você não sabe o porquê? Descartes também rasgou seu mapa. Ele parou tudo para pensar do zero. Desconfiou de tudo que tinha aprendido, porque entendeu que repetir ideias sem clareza é caminhar em círculos com a ilusão de progresso. E só quando começou a pensar por si mesmo, encontrou um ponto de apoio real. Penso, logo existo. Você está onde está porque, em algum momento, aceitou rotas sem questionar. Não se culpe por isso. Quase todos fazem o mesmo. Mas se agora percebe o incômodo, essa é a sua chance de parar, de olhar para o mapa, de rasgar o que não serve, de refazer o traço com a sua mão. No próximo capítulo, você vai entender por que, mesmo sabendo que está no caminho errado, você continua andando. Porque a mente aprendeu a se mover o tempo todo, mesmo sem direção. E esse movimento, sem pausa, é o que te mantém preso ao lugar errado. O vício da busca sem pausa, correr sem saber para onde. Você sente que está perdido, mas não para. Continua correndo, cumpre tarefas, avança metas, assume compromissos, acha que, se parar, tudo desmorona, que é melhor estar em movimento do que encarar o vazio. Mas o movimento sem direção não é progresso. É desgaste, e é justamente isso que te mantém longe da resposta que procura. Vivemos numa cultura que glorifica a pressa. A produtividade virou idolatria. Você se mede pelo quanto faz, não pelo porquê faz. E aos poucos, começa a confundir velocidade com propósito. Anda rápido, pensa pouco, executa muito, entende quase nada. E nesse excesso de fazer, você se perde de si mesmo. O estoicismo confronta esse ritmo. Ele não fala de velocidade, fala de direção. Marco Aurélio escrevia que a pressa é o veneno da alma, que a tranquilidade vem da consciência do que está sendo feito, não da quantidade de coisas feitas, porque um único passo consciente tem mais valor do que 1000 quilômetros no automático. René Descartes nos ensinou a ordenar os pensamentos, a dividir os problemas, a caminhar com método, não com urgência. Ele sabia que a mente ansiosa salta etapas, ignora detalhes e erra o essencial. E quando você aplica esse princípio à sua vida, percebe o quanto tem corrido por medo, não por clareza. A busca constante se torna um vício porque te distrai do que realmente importa. Parar, observar, refletir e, principalmente, aceitar que estar perdido não se resolve com mais velocidade. Se resolve com pausa, porque a direção não aparece quando você está acelerado. Ela aparece quando você silencia o ruído e encara o que há dentro. Mas antes de olhar para dentro, é preciso reconhecer com honestidade onde você está agora. O estoicismo começa com esse ponto. Não há caminho sem ponto de partida. E o ponto de partida só existe quando você para de fingir que está tudo bem. No próximo capítulo, você vai descobrir por que admitir que está perdido é o primeiro passo do caminho certo. Porque quem nega o lugar onde está, nunca vai encontrar para onde ir. O princípio estoico do ponto de partida, reconhecer onde você está. O erro mais comum de quem está perdido é fingir que sabe para onde está indo. Você veste a máscara da confiança, repete frases decoradas, assume compromissos que não fazem mais sentido, tudo para evitar o desconforto de admitir, eu não sei. Só que esse não saber não é fracasso, é o início da lucidez. Enquanto você não reconhece com clareza onde está, qualquer direção parece válida. E é assim que se desperdiçam anos, tentando ser o que esperam, tentando viver o que já não te pertence, tentando forçar um caminho que não tem mais conexão com sua essência. O primeiro ato de coragem, o mais ignorado, é parar e admitir.
Esse lugar em que estou não é onde eu deveria estar. O estoicismo não te oferece fórmulas. Ele te devolve o olhar para o presente. Marco Aurélio escrevia todos os dias para ancorar sua mente no momento atual. Porque para ele, o agora não era ponto de passagem, era ponto de partida. Se você não encara onde está com verdade, não tem como dar um passo que faça sentido. René Descartes também partiu do zero. Ele viu que as ideias acumuladas ao longo da vida estavam cheias de falhas e ilusões. Então, fez o impensável. Parou. Abandonou as certezas e buscou uma fundação sólida. Só encontrou clareza quando teve coragem de recomeçar sem se apoiar em nada externo. Reconhecer onde você está não é se condenar, é se posicionar, é assumir controle. É finalmente parar de agir no automático e se permitir olhar com honestidade para o que está sentindo, vivendo, desejando ou evitando. Sem esse reconhecimento, toda mudança será improvisada. Todo caminho, ilusório. Você não pode caminhar semente sobre o ponto de partida. A jornada só começa de verdade quando você aceita o lugar exato onde está, sem máscaras, sem desculpas, sem adornos. A partir daí, qualquer passo já é avanço real. E quando você reconhece onde está, uma nova pergunta surge. Se não quero mais esse lugar, então, para onde vou? E mais importante, com qual postura eu vou? O próximo capítulo te mostra que, para os estoicos, o mais importante não é o destino, é a forma como você caminha. A bússola de Marco Aurélio. Agir com retidão, não com pressa. Você foi treinado para acreditar que o mais importante é chegar rápido, chegar primeiro, chegar melhor que os outros. Mas nunca te ensinaram a olhar para como você caminha. A pressa virou um vício e a pressa te fez esquecer da direção. Quando você não sabe onde está, a pressa é apenas desespero disfarçado de produtividade. Marco Aurélio não andava com pressa, ele andava com peso. O peso da consciência, da responsabilidade, da lucidez. Ele entendia que a grandeza de um homem não está na velocidade com que age, mas na retidão com que escolhe seus passos. E para isso, ele usava uma bússola interna. O compromisso com o que é correto, não com o que é rápido. O estoico não busca atalhos, ele busca coerência. Ele sabe que um caminho curto pode te levar ao lugar errado com mais eficiência, e que um caminho longo, trilhado com clareza, pode te transformar em alguém que nem imaginava ser. Retidão para o estoico é fazer o que deve ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém reconhece. René Descartes também não se guiava pela urgência. Seu método exigia pausa, ordem e paciência. Ele sabia que um pensamento precipitado compromete o raciocínio, e um raciocínio apressado compromete a verdade. A mente só encontra a direção quando para de se mover por impulso. Agir com retidão exige autoconsciência. Significa escolher seus próximos passos não com base em comparação ou carência, mas em princípios. Significa perguntar a si mesmo diante de cada decisão: isso está alinhado com quem estou tentando me tornar? E se a resposta for não, então não é um passo, é um desvio. Você não precisa saber todo o caminho, precisa saber se o passo que está dando agora é honesto, se é fruto de clareza e não de ansiedade, porque o progresso não se mede pela distância percorrida, mas pela firmeza da direção. E se a direção ainda está confusa, é porque a mente ainda está cheia demais. É hora de limpar o terreno. O próximo capítulo te mostra como aplicar o pensamento cartesiano para reconstruir a ordem dentro do caos. Porque ninguém caminha bem com pensamentos embaralhados. Descartes e a reconstrução do pensamento. Caminhar começa com clareza. Não existe direção segura sem clareza mental. Você pode até estar motivado, disciplinado, cheio de energia,
Mas se o pensamento estiver embaralhado, toda essa força se transforma em confusão acelerada. E é justamente aí que muitos se perdem. Não por falta de esforço, mas por falta de estrutura. René Descartes compreendeu isso cedo. Ele olhou para o mundo ao redor e viu que quase tudo que havia aprendido era construído sobre suposições frágeis, tradições repetidas, verdades herdadas. Então decidiu romper, rasgar tudo o que sabia e começar do zero. Um reset mental. Não por rebeldia, mas por necessidade. Se a mente estiver mal construída, nenhuma ideia será confiável. Sua primeira atitude foi parar, silenciar, observar. E então aplicar 4 regras simples. Duvidar de tudo que não fosse evidente, dividir os problemas em partes menores, ir do simples ao complexo e revisar tudo com clareza. Essas 4 chaves desmontaram o caos e abriram espaço para a lógica. E a lógica, quando aplicada com firmeza, revela o caminho. Você sente que está perdido porque seus pensamentos estão em guerra. Desejos conflitantes, crenças antigas, medos ocultos, ideias mal processadas, tudo isso ocupando espaço ao mesmo tempo. É impossível tomar boas decisões nesse estado. É como tentar navegar com um mapa rasgado e uma bússola quebrada. O estoicismo também ensina essa reconstrução, mas em vez de começar pelas ideias, começa pelas atitudes. Para o estoico, pensar com clareza exige viver com clareza. É impossível organizar a mente se as ações são desordenadas. Por isso eles treinavam o foco, o silêncio, o questionamento constante da própria impressão. Você precisa aprender a pensar como quem limpa um terreno, removendo entulho, desfazendo ilusões, arrancando o excesso. Só depois disso você vai enxergar o que realmente importa. A clareza é dolorosa porque exige que você abra mão do que parecia familiar, mas só ela pode te devolver o comando. Caminhar, no sentido mais profundo, começa com essa limpeza. Porque não importa quantos passos você dê, se a mente ainda estiver cheia de ruídos, você continuará se movendo sem saber para onde. O próximo capítulo vai te mostrar que, mesmo com clareza, o caminho não será reto. Ele será cheio de desvios, quedas e recomeços. Mas se for trilhado com firmeza, ele ainda será o seu caminho. Aprender a caminhar no caos. O caminho estoico não é reto, é firme. Você espera que, uma vez que encontre clareza, o caminho se revele limpo, direto, previsível. Mas não é assim que a vida funciona. Mesmo com direção, o terreno será irregular. Vai haver dias em que você vai andar com firmeza e outros em que vai tropeçar. E isso não é sinal de que está no caminho errado. É sinal de que está vivo. O erro é pensar que retidão significa linha reta. Para os estoicos, não é o traçado do caminho que importa, mas a postura de quem caminha. O mundo é caos. O pensamento oscila. As emoções surgem sem convite. Mas o que separa quem se perde de quem se encontra é a firmeza interior diante desse cenário instável. Marco Aurélio não esperava estabilidade. Ele escrevia em meio a guerras, traições e pressões constantes. Ainda assim, mantinha um princípio inabalável: agir com razão, dentro do que podia controlar. O estoico não exige que o mundo facilite, ele exige que a mente resista. Firmeza não é a ausência de falhas, é a capacidade de voltar, de ajustar, de continuar mesmo após tropeçar. O caminho estoico é feito de retomadas, de reflexões diárias, de confrontos internos. É a prática de corrigir rotas sem se punir, de recomeçar sem se vitimizar, de ajustar a mente sem se abandonar. René Descartes também não encontrou respostas definitivas de imediato. Ele construiu, testou, reformulou, porque sabia que o conhecimento sólido é sempre um processo. Você não encontra a verdade em linha reta. Você a constrói, camada por camada, revisão após revisão.
Na vida prática, isso significa aceitar o erro como parte do acerto. Significa entender que dias de dúvida não invalidam dias de clareza, que momentos de fraqueza não anulam a disciplina construída. O que importa não é não cair, é não permanecer no chão por tempo demais. Você está perdido não porque errou, está perdido porque exigiu perfeição. E quando ela não veio, você se culpou. O caminho estoico te ensina a caminhar com leveza, mesmo sob o peso, a seguir em frente, mesmo sem garantias, a manter a direção, mesmo quando a paisagem ao redor é confusa. E às vezes, manter a direção significa parar, porque o próximo passo só aparece quando o ruído cessa. E é justamente esse silêncio, negado pela pressa moderna, que abre espaço para a verdadeira orientação interior. Silêncio como direção. Quando parar, é o passo mais poderoso. Você aprendeu a buscar respostas se movimentando. Acha que quanto mais fizer, mais vai descobrir. Que pensar demais é perigoso e que parar é sinal de fraqueza. Mas é justamente o oposto. Quanto mais você se agita, mais se afasta da escuta interna. E o que te faz se sentir perdido não é a falta de movimento, é a falta de silêncio. O silêncio não é a ausência de som, é a ausência de ruído mental. É o espaço em que a mente para de gritar o que deveria estar acontecendo e começa a ouvir o que realmente está pedindo atenção. Enquanto você estiver cercado de estímulos, notificações, distrações e urgências, vai continuar preso em reações. Nunca vai encontrar direção genuína dentro do caos externo. Marco Aurélio escrevia em silêncio. Suas meditações não foram escritas para o mundo. Foram escritas para si mesmo como forma de organizar o pensamento, filtrar o essencial e cortar o excesso. Ele entendia que a mente precisa de espaço para se reorganizar. O silêncio era sua bússola. René Descartes também escolheu o recolhimento para repensar tudo. Ele se isolou do barulho intelectual de seu tempo, não por medo, mas por necessidade. Só no silêncio conseguiu distinguir com clareza quais ideias eram realmente suas e quais haviam sido absorvidas sem exame. O silêncio é o terreno fértil da razão. Quando você está perdido, o impulso é buscar mais informação, mais movimento, mais tentativa. Mas o verdadeiro caminho só se revela quando você pausa. Quando você deixa de procurar do lado de fora e começa a perceber o que já está pulsando dentro. É no silêncio que a intuição se afina com a razão. O estoico não teme parar. Ele sabe que o descanso é estratégico, que o recolhimento é lúcido, que o silêncio não é um atraso, é um avanço em profundidade, porque o que parece inércia, na verdade, é preparação. É no silêncio que você se reencontra, é nele que você ouve, pela primeira vez, a sua própria voz, sem interferência. E quando essa voz emerge, você começa a entender uma verdade fundamental. O caminho que você tanto procura nunca foi uma estrada fora de você. O caminho é a forma como você escolhe caminhar por dentro, em qualquer lugar. No próximo capítulo, você vai descobrir que direção não vem de mapas, nem de fórmulas prontas. Vem de postura. Porque quem anda com propósito transforma qualquer lugar em ponto de partida. O caminho não é fora, é dentro. Direção vem de postura, não de lugar. Você foi condicionado a procurar fora, fora de casa, fora de si, fora do agora, como se o sentido da sua vida estivesse em algum lugar que você ainda não chegou. Mas, e se o problema não for o lugar onde você está? E se for a forma como você está dentro de si, agora? A maioria das pessoas acredita que, ao mudar de cidade, de emprego, de relacionamento ou de ambiente, encontrará clareza. Mas a verdade é que você carrega sua confusão para onde for. Mudar o cenário sem mudar a postura é trocar o cenário da mesma peça. A sensação de estar perdido persiste.
Os estoicos sempre ensinaram que o mundo exterior não é a fonte da direção, é apenas o campo de prática. O verdadeiro eixo vem de dentro. Vem da forma como você se posiciona diante da realidade, e não da realidade em si. Marco Aurélio governava o maior império da terra, mas escrevia para si como se fosse um servo da razão. Ele sabia que nenhum trono externo podia sustentar uma mente desgovernada. Seu império era seu interior. René Descartes também não buscava a verdade no consenso alheio. Ele mergulhava na introspecção, estruturava seus pensamentos, duvidava até de sua própria existência, até perceber que o único ponto sólido era o seu próprio ato de pensar. Penso, logo existo. Direção não é onde você está. É a lucidez de saber quem é, onde quer chegar e o que deve ser feito agora, com o que você tem. Estar perdido, portanto, não é uma condição geográfica, é uma condição filosófica. E ela não se resolve com movimento, mas com consciência, com o tipo de olhar que você lança para si mesmo, com o tipo de diálogo que sustenta dentro da sua mente. Você pode estar em um lugar confuso, numa fase turbulenta, cercado de incertezas, mas se a sua postura for firme, se a sua presença for íntegra, se o seu raciocínio for claro, você já estará em movimento, mesmo parado. Essa é a maior liberdade que o estoicismo oferece. Não depender do cenário para agir com sabedoria. E quando isso acontece, o mundo externo pode continuar instável, mas você deixa de ser arrastado por ele. No próximo capítulo, você entenderá o papel da decisão firme diante da dúvida, porque é no momento em que tudo parece confuso que uma única decisão bem posicionada pode iluminar o caminho inteiro. Decisão como farol, o poder de um único ato lúcido no meio da dúvida. Quando tudo está escuro, você não precisa de um sol. Precisa de um ponto de luz. Um único farol, por menor que seja, é capaz de cortar o nevoeiro da indecisão. E esse farol, no estoicismo, tem nome: decisão. A dúvida enfraquece porque mantém você em suspensão. É o peso de todas as possibilidades não vividas. O que consome sua energia não é o esforço de caminhar. É o cansaço de não escolher nenhum caminho. Marco Aurélio dizia que você deve fazer o que está diante de você, com justiça, com firmeza e sem hesitação. O poder está na ação presente, mesmo que seja pequena, mesmo que pareça irrelevante, porque é a repetição da ação lúcida que transforma a névoa em clareza. René Descartes, ao aplicar seu método, não esperava que todas as respostas surgissem de uma vez. Ele tomava decisões mentais progressivas, examinar isso, organizar aquilo, mover-se para frente um passo lógico por vez. Uma escolha bem feita hoje prepara o terreno para uma escolha maior amanhã. Decidir não é saber tudo, é agir mesmo diante da incerteza, com base na razão que você tem agora. É preferir o risco de errar com consciência do que a paralisia confortável da dúvida. É entender que muitas vezes o maior erro não é a escolha errada, é não ter feito escolha nenhuma. O estoico não é um indeciso contemplativo. Ele observa, pensa, mas age. Porque ele sabe que a mente se fortalece na execução lúcida. E que toda decisão, mesmo que pequena, tem o poder de reorganizar a realidade. Estar perdido é, quase sempre, o reflexo de não ter decidido. Porque enquanto você espera a certeza perfeita, a vida continua passando. E se você não tomar as rédeas, alguém ou alguma circunstância tomará por você. Uma decisão pode ser um não dito na hora certa, um sim corajoso, um basta silencioso, uma mudança de rota. Não precisa ser grandiosa, precisa ser firme, precisa ser sua. No próximo capítulo, vamos fechar esse caminho com um chamado inegociável. Ou você assume a liderança da sua própria mente, ou continuará à mercê de tudo o que ela absorve. Assuma o leme, ou será conduzido por impulsos que não são seus.
Você pode continuar se dizendo que está esperando o momento certo, o sinal claro, o caminho iluminado, mas no fundo sabe, ninguém virá te resgatar. Ninguém vai entregar a bússola pronta. A responsabilidade da direção é sua. Sempre foi. Enquanto você não assume o leme da sua mente, ela é conduzida por tudo que te rodeia. Notícias, redes sociais, opiniões alheias, medos herdados, desejos fabricados. A cada estímulo que você absorve sem filtrar, abre mão de um pedaço da sua autonomia. Marco Aurélio comandava um império, mas seu maior esforço era outro: comandar a si mesmo. Suas noites eram de escrita silenciosa, questionamento interno, busca de retidão, porque ele sabia que liderar o mundo sem liderar a própria mente é ruína garantida. René Descartes foi ainda mais fundo. Ao duvidar de tudo, encontrou o único ponto indestrutível: sua própria consciência pensante. A partir dela, construiu tudo. Porque quem comanda sua mente, comanda a realidade que constrói sobre ela. Assumir o leme não é controlar tudo. É escolher com clareza o que você vai pensar, o que vai sentir, o que vai permitir dentro de si. É recusar ser apenas reação. É recusar ser empurrado por ondas emocionais alheias, por medos que nem são seus, por pressões que nunca foram questionadas. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas parar de delegar sua consciência. Parar de ser conduzido por impulsos que você nunca escolheu. Porque se você não ocupa o centro do seu barco, alguém ou algo o fará. O estoicismo não te transforma em máquina. Ele te transforma em comandante de si, dos seus pensamentos, da sua moral, da sua ação no mundo. Você não está mais perdido, está diante de uma escolha. Ou continua à deriva, ou assume o leme. E a resposta para isso não está no próximo vídeo, está agora, em você. Se esse conteúdo mexeu com você, não deixe que ele se perca como mais um vídeo na sua mente. Tome uma atitude agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários qual decisão você está adiando e sabe que precisa tomar agora. Sua resposta pode ser o primeiro passo da sua virada. E se quiser continuar nesse caminho de lucidez e domínio interno, tem um vídeo te esperando aqui do lado. Ele vai abrir sua mente ainda mais. Escolha o próximo passo. O comando é seu.